Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Happycast, o nosso podcast especial para empreendedoras que querem viver com leveza, com propósito e com verdade. Eu sou Maria Albuquerque, eu sou empreendedora, mãe, empresária há mais de 20 anos, autora do livro best-seller Venda com a Ciência da Felicidade, onde eu trago o meu método, o método Happy, que ele alia exatamente a ciência da felicidade para as vendas. Então, se ficou curioso, ficou curiosa, fica aí a indicação da leitura. Sou também fundadora do movimento Happy Move, onde eu já impactei centenas de mulheres através também da ciência da felicidade, eventos que nos trazem mais energia, e também fundadora da mentoria Happy Club, que é uma mentoria para empreendedoras que não querem crescer sozinhas. Então, essa sou eu, e hoje eu estou aqui com uma mulher muito especial, uma artista que cria produtos, você vai saber já já do que é, para ocasiões que muitas vezes são simples, mas se tornam extraordinárias e especiais. Então, eu estou aqui hoje com a Ana Secchini, preparei uma apresentação dela. Eu estou com a Ana Secchini, artista especializada em porcelanas pintada à mão. Com um olhar sensível e refinado, Ana transforma a porcelana em uma forma de eternizar momentos especiais, sejam grandes celebrações, como casamentos, batizados, aniversários, ou a simples rotina do dia a dia, como um café da manhã em família, ou um chá da tarde, uma mesa posta que acolhe quem amamos. Ana, que alegria ter você hoje aqui comigo. Ai, Maria, a alegria é minha. Eu queria te agradecer muito. Eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente por ser do seu lado e falando um pouquinho de mim, do meu trabalho, contando a minha história, para quem quiser ouvir um pouco sobre mim. Maravilhosa! Olha só, quero começar perguntando como é que você descobriu esse talento, como é que isso iniciou na tua vida. Muitas mulheres podem estar nos ouvindo aí falando, poxa, eu acho que eu também tenho um dom. Queria que você contasse esse iniciozinho pra gente. É engraçado essa pergunta, foi o que eu me fiz também a mim recentemente, porque eu sempre pintei, Maria. Isso é uma coisa assim muito natural da minha vida. Eu sou de cidade do interior, então você trabalhar com artesanato, trabalhar com pintura não é uma coisa distante. Era um hobby. É um hobby, sempre foi um hobby. Eu comecei assim, na adolescência a pintar, mas assim, nunca tinha pintado porcelana, né? A porcelana foi uma coisa mais recente, mas a pintura sempre fez parte da minha vida. Quando foi em 2015, foi o primeiro contato que eu tive com a porcelana, foi uma amiga que me convidou. E aquela ideia que você tem de porcelana, uma vovozinha pintando aquelas florzinhas, aquele negócio e tal. Mas eu estava assim, com as crianças já maiores, encaminhadas, cada um na sua aula, e eu tinha um tempo na parte da tarde. Então, era uma vez por semana que eu ia. Foram mais ou menos assim, 1 ano e meio que eu fiquei pintando porcelana em 2015. Só que fiz coisas pra mim, pra minha casa, continuava sendo um hobby, gostosinho, mas assim, nada tinha me encantado ainda, não tinha dado um clique, parei de pintar. Parei de pintar, fui cuidar da vida. Na pandemia, eu com mais tempo, o que eu fiz? O que me chamou a atenção? Que pra poder deixar o dia a dia menos triste, que eu achei a pandemia uma coisa horrorosa. E o que eu fazia? Tudo aquilo que eu tinha pintado pra mim, cada dia eu punha uma mesa de um canto. Um dia era de limão siciliano, um dia era de flores, um dia era de uva, um dia era disso. Trazia alegria pra minha família. Mas ainda não tinha percebido que isso era uma coisa... Porque eu sempre... Uma das preocupações da minha vida era levar alegria para alguém. Eu acho isso uma coisa importante. Tanto que o seu método, Venda com a Ciência da Felicidade, tem tudo a ver com a minha vida. Perfeito. Com o meu trabalho. Mas aí, na pandemia, eu comecei... Depois que abriu um pouquinho, a gente começou a receber pessoas em casa. Porque a gente ainda não podia sair tanto na rua. E nesses jantares, né, um almocinho, um churrasquinho em casa, eu também usava os meus pratos bonitos. E a primeira pessoa que foi lá em casa e disse, nossa, que louça mais linda, quem fez essa louça? Eu falei, fui eu. Aí todo mundo, você pinta? Porque é uma coisa assim, tipo, você não tem cara de que pinta. Você é uma dona de casa. Eu falei, não, fui eu que fiz. Aí eu me lembro que a pessoa falou, eu quero 8 pratos desse. Eu, tá, tudo bem. Aí a pessoa, não, eu quero mesmo 8 pratos. Eu quero comprar. Eu tô fazendo um pedido. Quer que eu pague agora? Eu falei, calma, não. Aí o Valdo ainda brincou, meu marido também não estava acostumado. Não, a gente vai fazer, a gente vai te dar de presente. Ele disse, não, eu não quero presente. Eu acho que isso, Ana, vai ser para você o começo de uma carreira. Isso, ficou aquilo na minha mente, começo de uma carreira, mas eu ainda não tinha nem me tocado sobre isso. Estávamos na pandemia, eu ia pintar com o maior prazer para essa pessoa. E pintei, era um prato de limão siciliano.
Eu amo pintar limão siciliano, tem tudo a ver com também a minha genética italiana, é um traço bonito e eu amo. Os pratos de limão siciliano são lindos. Mas eu fiz diferente para ele, eu não fiz com uma borda azul clara como era o meu, eu já quis incrementar. Criar outra Primeiro, coisa. perguntei se eu podia, né? Claro que eu tava fazendo uma encomenda. E aí, fiz o prato. Ficou muito lindo. Disso que ela fez, alguma coisa na casa dela, alguém disse, ai, que lindo, onde você comprou? Aí ela disse, foi a Ana que fez. A Ana fez? Vou falar com ela. Então, era sempre assim, Ana, você pinta porcelana? Aí eu vi uns pratos lindos que você fez para não sei quem. Você faria para mim? Eu faria. Faço sim. Ainda não tinha caído a ficha que as pessoas gostavam. Porque em 2015, voltando só um pouquinho, quando eu comecei a pintar, a primeira incentivadora do meu trabalho foi minha sogra. Ela disse, Ana, isso que você faz é lindo demais, você tem que fazer para vender. Eu comigo. E aquilo ficou guardado, né? Não, ficou assim. A minha sogra é doida, né? Quem vai querer comprar um prato de porcelana pintado à mão? Isso nunca passou pela minha cabeça, verdadeiramente, como empreender fazendo como um negócio. Como um negócio, nunca passou. Mas tá. E aí, posso contar tudo assim? Tudo, Ana. Se eu estiver falando muito... Dentro ainda dessa questão, eu tenho uma vibe, um jeito muito católico de viver. E eu estava fazendo um trabalho junto com um padre muito querido nosso, que chama a Escravidão de Maria. Você é acompanhada durante 30 dias, e é como se fosse uma celebração. No final desses 30 dias, você recebe uma medalha, né? E numa desses encontros virtuais, falou sobre a parábola dos talentos, que eu sempre ouvi. Adoro. E aí, aquilo ficou tão forte em mim, Maria, parábola dos talentos, não enterre os seus talentos, porque você vai ter que dar conta desses seus talentos. E aquilo ficou em mim, gente, mas eu não tenho talento nenhum. Como assim? Meu talento não é ser mãe? Meu talento não é ser uma boa dona de casa? Meu talento não é por decorar a minha casa? Porque eu sempre gostei de decoração. Cores, para mim, a gente não se percebe, né? Cores, para mim, misturar cores, isso era uma coisa muito simples para mim. Ana, muitas vezes o que é simples para você é uma joia, é uma preciosidade para outra pessoa. E isso que você está falando, quem está nos ouvindo, pode estar de repente pensando, eu também não tenho talento, eu também não descobri. Me conta, como é que você descobriu? É isso, a gente não se enxerga muitas vezes. A gente não se enxerga. Tudo que era muito óbvio, que hoje eu percebo, nossa, Ana Maria, como que você não viu isso? Não era óbvio para mim. Porque não tinha mesmo esse pensamento de nada disso. Então, foi um questionamento duro na época. Falei, gente, eu não tenho talento nenhum. Gente, Deus, você me fez desprovida de talentos. E agora? Então, eu não tô te devendo nada, já que foi você que me fez assim. Ainda sou assim, abusada. Não tô escondendo nada. Só que aí, veio na minha mente assim, como assim você não tem talento? Você pinta tão bem. Falei, não, isso deve ser coisa da minha mente. Isso não pode ser um talento que Deus que vai me cobrar. Não pode me cobrar isso. Esse talento nem é tão talentoso assim. Tá. Passado, aquilo ficou no meu coração. Fui lá, falei com o padre. Ele disse, não, Deus vai te responder. Se ele te incomodou, alguma coisa tem aí. Perfeito. Algo tem por trás. Vamos esperar a palavra de Deus, então. Passado um pouco, começaram a abrir mais, né? Quem tinha mais coragem já sair na rua. A minha amiga veio de novo, a mesma amiga. Ana, vamos voltar para o ateliê? Vamos voltar a pintar porcelana? Eu digo, não, tô muito sem paciência para pintar porcelana. Pintar. Será que eu tenho talento mesmo? Será que é isso que Deus está falando? E aquilo foi me confundindo. Falei, quer saber? Uma vez por semana, ela disse, não, só vão ter 3 alunas, cada uma num canto, e a gente de máscara ainda, né? Porque tinha que usar máscara. Voltei. Então, foi em 2020, julho de 2020, eu voltei para porcelana. De lá para cá. Foi tudo acontecendo tão naturalmente que quando eu vi, eu estava vendendo mesmo porcelana. Empreendendo através da porcelana. E hoje eu vejo que era tão óbvio. Esse sempre foi meu dom. E eu não via isso como um dom, como um talento. Eu realmente não via. Mas hoje eu já me valorizo, assim. Eu me vejo assim. Eu sou uma pintora de porcelana e isso tem um valor. E, Ana, quando você traz dessa forma, com esse sorriso, com esse entusiasmo, é o que a gente vê que realmente... Primeiro, o que eu anotei aqui até que são pontos da sua trajetória. Aceitar o convite da amiga. Quantas pessoas têm convite, têm oportunidades e não conseguem enxergar... mas para que eu vou dar trabalho? Tudo dá trabalho, né? De repente você ocupar... mas eu estou com tempo livre, mas eu posso só descansar.
Você aceitou um convite que olha o que encaminhou na sua vida. Outra coisa, esse olhar do outro para o nosso trabalho. Muitas vezes a gente está diminuindo. Eu tive agora recentemente o episódio da Sâmia, também maravilhosa, da Dita Bendita, que tem também um olharzinho, ela tinha dentro da família dela uma herança através da Biriba, quem ainda não assistiu esse episódio, assista, que também traz isso de você mudar, ter um olhar, de repente é o outro que vai ter que falar para você, olha, isso aqui é algo que você faz diferente. E a indicação, né? O poder da indicação. Isso eu trago muito nos meus treinamentos de vendas, que você começou a ter essa indicação, foi te incomodando no sentido de mais uma, eu fiz só para ele, de repente, não é verdade? Isso vai começar... Eu acho que o mais engraçado disso tudo, eu acho que a gente traz umas dores dentro da gente, que a gente também não consegue ver que o que a gente faz é bom. Eu acho que isso é uma coisa que era muito minha. Eu não conseguia ver o que eu fazia era tão bom assim. Por quê? 2 motivos. Lá em casa, todo mundo já estava acostumado. Tudo era fofinho, tudo era lindinho, tudo com flores, com não sei o quê. Eles já não davam mais tanta bola para isso. O que era muito natural dentro da minha casa, para o outro que chegava pela primeira vez e via, fala, meu Deus, mas que capricho, mas que coisa linda. Então, o natural para você, aquilo que você falou, não é natural para o outro. Né? Aquilo é uma coisa maravilhosa, extraordinária. E a segunda coisa também, eu acho que a gente, com certas dores que a gente traz, a gente acaba nos desvalorizando. E eu acho que eu tinha, assim, umas crenças limitantes sobre mim, umas crenças limitantes do que eu queria mais da vida, porque a minha vida estava confortável, a minha vida estava boa. Então, o que eu queria mais da vida? Se não fosse... A gente acha que chegou, né? Eu já cheguei. Tava bom, sabe? Tava feliz, tava satisfeita comigo. Talvez se não fosse esse encontro da igreja que trouxe esse questionamento. Olha aqui, mocinha, você tem talentos que você não está pondo à disposição do outro. E hoje eu vejo que o meu serviço é para o outro. Ele não é para mim. Ele é para o outro. Eu sirvo aquela pessoa através da minha pintura. E isso passou a ser muito importante para mim. E, Ana, é importante também dizer, né? Você é casada, você tem 3 filhos, né? Então, para quem está nos ouvindo, também ter essa inspiração de... mas eu não posso porque eu tenho um filho, eu sou casada. Tudo pode, vai depender dessa chama de você, dessa abertura. Se dá, né? Falando dessa abertura, quando que você viu que você tinha uma marca? Em que momento surgiu a marca? Ou você falou, gente... Olha, eu acho que eu tenho um negócio. Teve algum momento, teve alguma fase que você lembra? Não, um momento que eu acho que eu lembro, assim, foi a minha primeira venda fora do meu círculo de amigos. Ainda na pandemia, foi tudo muito rápido, sabe? Assim, eu conheci uma pessoa que, porque como eu comecei, falei, não, tem talento para montar mesa. Eu ainda não vi o talento da pintura. Tem talento para montar mesa, para decoração, então acho que eu quero trabalhar com mesa posta. Eu amo a mesa posta. Eu amo uma mesa bem montada, eu amo... essas firulas da mesa me falam muito ao coração, que é o meu jeito de amar. É assim. Eu não tenho um jeito... É a sua linguagem de amor que se chama, a minha linguagem de amor é essa. É deixando você muito feliz. Que eu acho que estava deixando, né? Sim. E aí foi assim, uma menina que trabalhava com mesa posta. Eu a conheci na internet, tinha muita live, né? Era o que a gente ia para fazer. Eu a conheci e pela primeira vez eu dei um passo. Eu mandei uma mensagem para ela, olha, adorei você, adorei o que você falou e eu queria tanto fazer alguma coisa assim parecida. Ela me respondeu na mesma hora, foram 2 coisas muito fortes para mim, tá? Se eu tiver, você me corta. Aí ela disse assim, Ana, adorei você também. Por que o seu Instagram é fechado? Eu mandei umas fotos minhas, que não estavam no meu Instagram. Ela falou, por que seu Instagram é fechado? Seu Instagram ainda era fechado. Fechado, não era uma profissional. Pega essa, porque com certeza tem mulheres que estão nessa fase de transição e ainda sem saber se abre ou não o Instagram. Continue. Era fechado. Aí ela disse, porque eu não consegui ver você, seu Instagram é fechado. Eu falei, não, eu vou te mandar no WhatsApp. Eu vou te mandar umas fotos minhas. Aí quando eu mandei, ela falou, gente, seu trabalho é maravilhoso. Você tem que abrir seu Instagram e você tem que postar isso. Foi aí que eu comecei a postar as mesas. Eu não achava que eu ia empreender pintando. As mesas. Nisso veio um convite de uma pessoa maravilhosa pedindo para eu pintar para ela montar uma mesa para um livro que ainda vai sair. Para ver como demora essas coisas. Uma coisa linda. E aí eu falei, gente, uma pessoa que eu pinte para aquele livro. Isso encheu meu coração de alegria. Então, eu pintei isso, ainda com a ajuda da Cláudia, que foi minha professora, porque eu ainda estava com muito medo, mas eu sou muito
É assim, eu gosto do meu traço. Isso é uma coisa que eu vou te falar. Eu gosto da minha pintura. Tem gente que pinta melhor, tem gente que pinta mais bonito, tem gente que tem mais prática, mas eu gosto do que eu tô criando. Eu faço aquilo que eu gosto. Eu não vou fazer aquilo, claro que o cliente manda, mas sempre eu dou um jeitinho de mostrar a minha visão para ele do que eu acho que ficaria mais bonito. A sua assinatura, a né, minha Ana? assinatura. E então fiz essa live com ela. Uma pessoa que estava assistindo a live me adorou e fez uma super encomenda. Foi a maior encomenda que eu já tive até hoje. Que foi para um aniversário de 50 anos. Ela me pediu toda a louça do casamento. E foi muito desafiador. Até toda hoje, a louça do aniversário. Do aniversário de 50 anos. Desculpa. E aí, foi muito desafiador porque eu estava ainda no começo. A professora Cláudia se mandou numa viagem e eu tinha prazo para entregar, porque tem prazo. Eu tive que pintar tudo sozinha. Tudo! Do começo ao fim, sozinha. Eu e Deus. Teve dificuldade, teve choro, vontade de desistir. Teve vontade de falar, o que eu tô fazendo aqui com isso? Meu Deus do céu. Mas olha, será que eu dei um passo maior do que o que eu consigo? Não, e assim, ficou tão lindo. Até hoje, é um dos trabalhos mais lindos que eu já fiz. E foram muitos pratos, foi para Belém do Pará. Então, assim, quando saiu aquelas 2 caixas lotadas de louça, toda a minha família celebrava. Não era só eu que estava celebrando. Toda a minha família, meu marido, meus filhos que não estavam nem aí com nada. Gente, mas é muita coisa. E foi. Então, isso foi a coisa assim mais impactante que eu vi. Falei, epa, acho que aí pode ser que... Ana, e eu percebo, né, aí te ouvindo, fazendo uma leitura do olhar do outro, como eu falei, é uma mensagem, é porque tem gente que não acredita ou não ouve, não vê, não consegue. Para mim é muito claro, você contando hoje é uma mensagem de esse o seu caminho. Não, olha, tem uma coisa ainda maior, que se eu te contar, acho que ninguém acredita. Conta. Essa pessoa, a Rosalie, ela é maravilhosa e me ajudou tanto, porque foi através dela que eu fiz meu primeiro trabalho profissional mesmo, fora do meu círculo de amizade. E ainda por cima, olha a loucura da deucidência que você fala. Não, isso é inacreditável. Eu fiz um joguinho de xícaras e dei para ela de presente. Só que eu não sabia que ela tinha uma cunhada que pintava porcelana. A cunhada dela era uma das maiores pintoras de porcelana. Teve uma escola gigantesca. O que aconteceu? Ela não pintava mais. Ela me deu todo o material dela. Todo. Pincéis, tintas, tudo que ela tinha. O universo conspirando a seu favor. É tanta coisa que ela me deu, tudo que tá no ateliê dela. Ela nunca quis nada, ela nunca quis cobrar. A única coisa que eu dei pra ela foi que era muita tinta. Eu vendi pra todo o ateliê. Todo o ateliê, éramos muitas mulheres, vendi pra todo mundo. Então, assim, ela já ficou numa felicidade incrível. Só que ela não sabe, talvez, eu já falei, já presenteei, todo ano eu dou um presentinho, porque aquilo foi a coisa mais assim, tipo, o que tá acontecendo? Era muita coisa, assim, coincidências acontecendo. Eu tenho uma sócia, minha amiga Fabiola, que com certeza vai estar nos assistindo, ela mora em Orlando hoje, e ela é minha amiga de infância, e ela tem muito essa fala, Ana, de que quando é coisa de Deus, quando você às vezes está na dúvida, será que é para eu ir para esse caminho? Será? E eu ouço muitas histórias, né, que a pessoa fala ali, eu fiquei na dúvida porque acontecem coisas que te tiram, tipo isso, é um pedido maravilhoso, enorme, mas eu tenho que fazer sozinha, Cláudia não vai estar aqui. Aí eu acho que não é, eu acho que eu estou dando um passo acima. E aí outras coisas vão acontecendo, porque quando é caminho de Deus, as coisas vão fluindo. Do nada, alguém entra em contato. Claro que não tem só flores. Exato, no caminho, a gente ainda vai falar, disso. Mas isso foi o que me chamou a atenção e foi o que falou, não, Ana Maria, tem alguma coisa aí, vai nessa. Uma coisa que eu queria que você falasse, Ana, assim, as suas peças, até você está com uma, quem está vendo ali a sua peça, quando você está fazendo ou recebe um pedido, quais as emoções que você acredita que você transmite com o seu trabalho? Isso é uma pergunta muito legal, porque pintar porcelana não é uma coisa fácil. Parece fácil, mas não é fácil. Envolve técnica, envolve muito tempo, envolve gastos altos, porque a porcelana é cara. A porcelana e você ainda coloca o fio. Eu trabalho com ouro, não é todo mundo que trabalha com ouro, mas eu gosto, porque eu faço aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito, aquilo que eu te falei. Então, assim, é caro, é bem caro. Mas o que eu recebo de mensagens carinhosas, de elogios, de quanto a pessoa ficou feliz ao receber, que a minha intenção é essa.
Claro que eu preciso receber porque eu tenho gasto. Lógico. Mas se eu falasse para você, Ana, você trabalha por dinheiro? Eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho primeiro porque eu fui empurrada, né? Deus cobrou, vai lá fazer alguma coisa. Eu te dei esse talento, agora eu quero ver. Trabalhar com ele. Mas o retorno que as pessoas me dão é o que faz eu nunca desistir. Quando eu tô com dor nas costas, quando eu tô muito cansada, quando alguma coisa dá muito errado no ateliê, porque tem coisas que dá muito errado no ateliê, e eu ainda não tenho, talvez, essa largueza na experiência, e eu sou teimosa, eu quero pegar, eu quero fazer, eu quebro a cara. E, assim, às vezes tem prejuízo naquela venda, não tem problema nenhum. Se no final aquela pessoa falar, nossa, você não tem noção o que a minha amiga me agradeceu, o quanto ela ficou feliz, ou a minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão, ou seja lá quem vai receber o presente. Já começa que a minha venda é uma venda feliz. Porque a pessoa que está escolhendo, ela já está feliz por escolher. Com certeza. Então, é uma venda feliz. Não é uma coisa assim, né? Não é obrigada a comprar, nada disso. Então, é uma venda feliz. Mas esse retorno das mensagens, do que chega, do quanto a pessoa ficou emocionada, do capricho, isso faz com que... Vai, Ana Maria, vai aí, vai. Eu até falei também no podcast com a Sâmia, recentemente, que é o combustível, muitas vezes, para que a gente consiga aguentar os tropeços, os desafios e até, muito importante para quem está começando a empreender, está nos ouvindo aí, você colher depoimentos, não só estrategicamente, quando eu falo de venda, também você ter depoimentos que validem o seu produto, o seu serviço, estrategicamente é muito importante, mas que também naquele dia que você está na dúvida. Nossa, isso é o que mais acontece. Às vezes acontece de vir uma mensagem no dia que eu estou mais propensa a desanimar. Porque, né? E aí vem essa mensagem e eu falo, não, mas se eu estou fazendo bem para uma pessoa, já está valendo o que eu estou fazendo, né? Então, assim, claro que tem a questão de você querer trabalhar, mas também tem um propósito. Tá tudo muito misturado ainda dentro de mim. Então, eu estou seguindo o fluxo. Seguir o fluxo. Essa gentileza das pessoas, porque eu sou uma pessoa muito abençoada em relação a isso. Eu só tenho motivos para agradecer. As pessoas são muito gentis. Porque mesmo você comprou uma peça minha, você não precisa me dar o feedback, se você não quiser. Mas as pessoas são gentis a esse ponto de falar, Ana, nossa, mas a pessoa ficou tão feliz. E todos os meus clientes, assim que eu chamo de clientes amigos, eu tenho alguns novos que vão entrando, mas a maioria são os meus clientes que estão sempre lembrando de mim para presentear as pessoas. E eu vivi já isso, né, Ana? Realmente, quando a pessoa pega uma peça que foi feita, primeiro que você pensou nela para solicitar, para encomendar, normalmente tem algum toque, ou as iniciais, eu não sei, a pessoa já recebe um presente personalizado, é outro patamar, né? É outro nível. Eu acho que isso realmente toca muito. Agora, falando de variedade, você faz várias coisas, desde pratinho, xícara, aquela caneca, enfim... Eu não faço só isso. Uma coisa que eu faço muito, que eu gostaria de fazer só isso, mas ainda não posso, mas já estou planejando. Isso que eu queria saber, o que você mais gosta? Eu adoro pintar as imagens de Nossa Senhora. E as xícaras de Nossa Senhora, os pratinhos com Nossa Senhora. Eu amo, porque eu, além de ser católica e ser uma católica que vivo, né, o evangelho dentro da minha religião, eu ainda tenho o nome, né? Ana Maria. Eu acho esse nome... esplendoroso. Eu amo esse nome, né? Você é Maria no primeiro nome. Exatamente. Eu acho que Maria é uma coisa linda e eu acho que a imagem de Nossa Senhora é linda. Eu tenho as Nossas Senhoras que eu sou devota, então as que eu sou devota são as que eu pinto. Eu pinto Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima. Todas muito envolvidas com o meu âmbito familiar, né? E eu adoro. Mas eu ainda não posso só fazer isso. Mas eu penso, sim, que no momento que eu falar, olha, agora eu não posso só pegar encomendas pequenas ou muito grandes, porque a vida da gente é um caminhar. Eu tenho uma família, isso é muito importante para mim. E eu recebi outra mensagem naquele nosso encontro que a gente não falou sobre isso, mas foi muito forte. Então, por essas mensagens, eu penso que eu quero criar agora a minha linha, a linha da Ana Sequini. Porque hoje eu trabalho com personalizado e eu recebo as encomendas, porque às vezes uma pessoa pede assim, Ana, você tem um catálogo? Ana, você tem... Eu não tenho um catálogo. O que eu faço está no meu Instagram, eu só posto depois da entrega, né? Não posto
posto antes, mas ali tem um portfólio de tudo que eu já fiz. E a pessoa pode tanto se inspirar ou até querer parecido, né? Eu nunca faço nada muito igual, porque sempre tem um traço diferente, uma coisinha que eu boto ali para aquela pessoa, que eu gosto, sabe? Isso, é a assinatura, né? Eu acho que você pensa nisso. É igual, mas tem uma coisinha a mais. Nem até, assim, uma mensagenzinha. Eu sempre dou um toquezinho. Mas, se você me perguntou, né? Se eu pudesse escolher nesse momento, eu gostaria de ter uma linha minha, criar minha própria linha e só trabalhar com essa linha, que ia facilitar um pouco mais a minha vida, né? Mas, enquanto isso não chega, me dá muito prazer atender as pessoas e fazer exatamente aquilo que a pessoa quer. Isso é muito legal, Ana. Assim, a gente fala em vendas que é importante você nichar. E quando você vai pensando em nichar, que seja algo realmente que você tenha, o meu método tem a resiliência, escutativa, paixão e inteligência emocional, por isso RAP, né? Na paixão, que seja algo que toque com você, porque isso vai te dando cada vez mais força, energia, criatividade para que você siga naquele nicho, quem sabe, né? É uma coisa que hoje você é uma coisa que eu planeja. Gostaria que fosse. Agora, quando a gente fala de projetos, né? Você tem esses projetos que hoje você já toca. Tem alguma coisa que te pediram, que te solicitaram, que foi algo novo, que você também gostou de fazer e que de repente hoje entrou para o seu portfólio? Não foi você que criou? Sim, tem. Eu trabalho muito com a pessoa já me manda a imagem, né? Tanto que a Nossa Senhora de Fátima foi um batizado que a pessoa pediu, mas eu achei ela tão linda, que virou linha. A pessoa não se importa, né? Lógico. Virou linha, porque também Nossa Senhora é para todos. Exato, né? Amplia seu repertório, E né? agora eu peguei um trabalho muito desafiador, que eu não tenho medo do desafio. Eu sou meio maluquinha. Eu digo só um parênteses, você não é maluquinha. Para quem está ouvindo, o medo faz parte da nossa vida, mas você é corajosa. A coragem é você enfrentar mesmo, é pegar na mãozinha do medo e falar, vamos comigo. Pela quantidade, pela delicadeza do trabalho, pelo trabalho que ele vai me dar. Mas eu quero muito fazer, porque vai ficar maravilhoso. E, nossa, só de eu imaginar ele pronto, né? Porque quem às vezes manda uma foto não tem noção muito do que o trabalho que dá por trás, nem como vai ficar. Porque eu sempre falo, você vai me mandar uma foto, eu vou fazer aquele trabalho, mas não vai ficar igual o que você me mandou. É feito à mão. E até eu já aviso a pessoa, você vai me pedir 30, não vão ficar todos iguais. Porque é mão, Perfeito. né? Então, a pessoa que está comprando um feito à mão também já tem que saber. Claro que eu vou tentar fazer o mais parecido. Mas, às vezes, vai ter um tracinho aqui, outro ali, que não está tão igual. Na minha opinião, do jeito que eu trabalho, é o que eu gosto. Porque se você quer tudo igual, você vai lá e compra um negócio carimbado, já está pronto, né? Então, eu gosto dessa coisa do feito à mão. E esse trabalho último agora é bem desafiador. Mas, quando terminar, eu sei que vai ficar muito maravilhoso. Já fiquei curiosa, já vou acompanhando. Você por aí também já acompanha a nossa Sequini para saber o que vem por aí. E quando você fala isso, né, Ana, de ter um toque único, até em cada peça, porque isso é pintado à mão, o que você acredita que diferencia esse teu talento, esse teu trabalho no mercado? Falando de mercado, a marca Ana Sequini, o que diferencia? Olha, na minha opinião, assim, o meu trabalho é muito diferenciado. Eu trabalho só com materiais nobres, de primeira linha, a porcelana de primeira linha. Eu tenho algumas peças que todo mundo tem, mas que eu trabalho de uma maneira muito diferente. Eu tenho um olhar... A porcelana, ela é uma tela branca, né? E, assim, eu mesmo fico feliz quando eu vejo o resultado do que aconteceu com aquela tela. Ela vira uma coisa muito diferente. Ela era algo nada, ela era nada. Ela era nada. E ela vira uma joia. Se você pensar que eu uso ouro líquido a 12%, ele é ouro, né? Então, ela já é uma joia. Mas, independente disso, eu acho que o que me diferencia muito é o que eu uso do ouro, que não são todas as pessoas que usam ouro. Eu não conheço ninguém aqui no Rio de Janeiro que faz o trabalho que eu faço, que até é uma coisa que tem muitas pessoas pintando. E eu tenho muita vontade de montar uma equipe com algumas pessoas que eu conheço. Porque eu falo, gente, se a gente está cada uma pintando na sua casa, nós somos concorrentes. Se a gente se junta, a gente é uma equipe. Perfeito. Mas eu não consegui ainda fazer com que elas entendam isso, né? E mesmo dentro do traço, cada artista tem um traço, que isso é uma coisa que eu já reparei. Você vai pintar uma hortênsia, eu vou pintar uma hortênsia, você é uma pintora de porcelana, você pintar uma hortênsia, a gente está com o mesmo risco, não vai ficar igual. Eu tenho um traço, você tem outro. Então, o meu trabalho, eu acredito que ele é bem refinado,
Eu gosto do que eu faço. Eu uso o ouro, mas ele é para dar o grande finale. Ele não é exagerado, porque eu não gosto. Faço se o cliente me pedir. Mas se você falar, Ana, você gosta? Não, não gosto. O ouro é aquele final, é aquele detalhe que vai fazer aquela peça ficar luxuosa, mas ele não pode aparecer mais do que a pintura, na minha opinião, né? Então, assim, eu acho que meu trabalho é diferenciado também porque eu não faço isso de forma comercial, que é uma coisa que eu presto muita atenção. Se eu estou fazendo isso por dinheiro, eu não gosto. Se fosse por isso, já tinha parado também, porque no final das contas, é tudo muito caro. Existem muitos riscos. Quebra-se muito no forno, porque eu fico querendo acelerar, querendo pegar todos os pedidos para agradar. E eu já sei, a porcelana tem ritmo próprio. Ela tem Não dá para querer meio e fim. Não dá. agilizar o processo, né? Toda vez eu quebro a minha cara. Eu já sei. Mesmo assim eu tento, porque eu sou teimosa. Mas eu acabo quebrando a minha cara, porque tem vários pequenos probleminhas que acontecem. As cores, se alguém pedir alguma coisa rosa e vermelho, você já tem que aumentar o prazo. Então, se você correr, você vai dançar. Porque o vermelho, ele é terrível e o rosa também. E são coisas que, trazendo para quem está nos ouvindo Não também, sabe. são aprendizados, cada um no seu segmento, que você só aprende fazendo, errando, né, Ana? Fazendo. Eu adoro errar, para ser bem sincera, uma vez. Claro, porque depois já não é mais eu, já é... Exato. Né? Mas, assim, o erro é o que faz você sair daquele seu lugar e ir para um maior, para um melhor. Porque cada vez que eu tive um erro, eu tive descobrir que pesquisar, a solução, né? Eu tive que procurar para saber como fazer. Então, já melhorei a minha técnica ali, já sei o que não vai dar certo naquela pintura. Então, se vem uma coisa com vermelho e rosa, que é o que me deixa doida dentro do ateliê, que são cores maravilhosas, e eu uso muito. Eu já sei, eu preciso de tempo, porque ela vai ter que ter mais 2 queimas. 2 queimas que eu falo, você pinta a primeira demão, você vai pôr para queimar, você vai ter que tirar e pintar de novo. Não existe um rosa ou um vermelho que eu pinte de primeira. Se alguém souber, por favor, me avisa. Exato. Se alguém souber, me dê essa dica. Por favor, se alguém souber. Agora, Ana, falando de concorrência, né? Eu sempre trago isso também nas mentorias, que a concorrência, eu gosto de pensar que é um concorrente seu, é uma pessoa que está concorrente com você. Ele tem uma corrente, ele tem uma ligação com você. Então, se a gente só enxergar o concorrente de uma forma negativa, as coisas ficam mais difíceis, mais chatas, mais desgastantes, negativas. Então, se você pensar, somos concorrentes, significa o quê? Que temos uma ligação entre nós, que é exatamente esse seu pensamento. A mesma coisa? E são 8 bilhões de pessoas no mundo. Não é possível que a gente não consiga para mim e para você. E você, principalmente nessa tua área, que é personalizada até a pintura. Cada um vai ter uma mão, um jeito de fazer. Então, tá tudo certo. Se eu me identificar com a Ana Secchini, com a história dela, eu quero ela. E isso é muito bonito. Eu trago isso muito nas minhas... nos episódios, né? Falando que muitas vezes o segmento, muitas pessoas pintam porcelana, mas igual a Ana Secchini não vai ter. Você me perguntou na hora, eu não lembrei. Mas uma das coisas que mais diferencia são as letrinhas. As letrinhas com os iniciais dos nomes, foi eu que veio da minha mente, porque eu amo letra. Eu acho que a palavra tem valor e a letra do seu nome tem muito valor. Né? Quem começa com E é a primeira da fila. Quem começa com Z tá lá atrás na lista de chamadas. Então, assim, a letra, o nome são coisas muito importantes na vida da pessoa. E é a palavra que você ouve desde que você nasce, é a palavra que você mais gosta, com certeza. Eu amo letras. Então, assim, trazer as letrinhas pro meu trabalho foi uma coisa, assim, muito natural para mim, porque eu adoro. E eu vejo que muitas pessoas gostam também, né? Sim, sim. Isso traz uma personalização, uma referência a você mesma. Agora, falando de desafios, de erros, de tropeços ao longo da sua jornada, o que você poderia compartilhar com quem está nos ouvindo, que de repente foi uma virada de chave para você, foi algo que mudou, que trouxe aprendizado, que bem no seu olhar, né, que você já tem esse olhar naturalmente, mas o que você compartilharia? Eu posso falar de uma coisa que não chega a ser a pintura, mas chega a ser o trabalho. Sim. Aí vem a parte da Ana que nunca tinha trabalhado e não sabia direito trabalhar. Qual foi meu maior erro no começo? Eu comprava tudo e recebia... Comprava como Ana Maria e recebia como Ana Secchini. Eu fiz um balaio de gato no sentido que eu achava que tava... Nossa, tô milionária, gente. Tô muito rica. E isso é um problema de muitas empreendedoras no começo. Só que, sabe quando eu fui corrigir isso? Quando eu fiz um pedido para uma loja. Que aí eu dei a minha mão de obra como valor de referência. E foi esse meu ganho. A minha mão de obra, tirando a queima, né, que estava incluída só. Minha mão de obra e a queima. O restante vinha tudo da loja.
Mas aquilo me incomodou porque eu achei que depois eu ia ganhar uma coisinha a mais, tal, e não, era aquilo. Aí eu falei, gente, mas me ferrei nesse trabalho. Ai, desculpa falar isso, mas Isso me aí. ferrei no Isso. trabalho. Mas é isso. É você ter um olhar de falar, não valeu a pena. Ixi, Maria, eu falei, quebrei a cara, mas vamos nessa. A minha palavra tem muito valor, bora. Só que aí eu comecei a ver aonde que eu cheguei naquele valor, né? Que eu dei o valor. Claro que eu imaginava outra coisa, mas já tinha dado aquele valor. Aí comecei a refazer todos os meus cálculos. Eu nunca tinha feito um cálculo real do que era o valor da minha porcelana. Então, eu gastava X com a conta da Ana, recebia X e punha na conta da Ana Sequini e achava que aquele valor era da porcelana. A hora que eu fui tirar os gastos, custos, né? custos, e eu falei, dona Ana, mas você, vamos voltar para a realidade, vamos recalcular que ainda não fiz, mas agora eu já sei aonde foi o meu erro. Acho que isso foi uma das coisas, assim, que como empreendedora eu errei feio, né? Não soube, né, diferenciar as coisas. E dentro do ateliê, como pintora, é querer aquilo que eu já falei, acelerar o processo de pintura. Vai dar errado. Vai dar errado. Então, você encomendou uma peça pintada à mão, respeite o meu prazo de entrega. E é para mim também, Ana, respeite o seu prazo de entrega. Perfeito. Para você não perder os cabelos dentro do ateliê. E todo negócio tem um processo que muitas vezes a gente quer mexer para ajudar ganhar o um outro ataque. que chegou atrasado, mas que queria dar um presente especial. Não é por mim, é mais pelo outro. Sim. Mas aí, quem vai ficar sem cabelo careca no final do mês? Sou eu. É isso. Porque o estresse que me gerou... Não vale a pena. E, Ana, quando você traz esse aprendizado, né, para quem está nos ouvindo, isso também é muito importante, que é a mudança de ser empreendedora para empresária. Quando você é empreendedora, você está abrindo ali, você está meio que no escuro, né, criando. Quando você entende que você tem que ter uma planilha, tem que ver os insumos, tem que fazer valer a pena, porque senão vira um hobby... né, você tá ali brincando de fazer aquilo dali. Não, eu quero ganhar dinheiro. Todo mundo, você quer ser bem remunerada pelo trabalho maravilhoso que você faz. Então, eu acredito muito que isso sirva de alerta. Quem tiver nessa confusão, cara, sou eu. Eu pago pela minha conta física. Mas mais engraçado que o meu marido falava, mas esse lucro teu é de 100%? Eu não entendi o que ele queria dizer nada. Eu falei, gente, esse homem é doido, né? Eu ainda achava que ele que era doido. Eu completamente enganada do negócio e ainda não conseguindo entender. Mas, assim, eu acho que tu tem o tempo certo. Sim. Veio na hora certa, veio o trabalho na hora certa para eu poder também me organizar. A gente está no final do ano. Eu vou estar agora muito envolvida com o Natal. Esse é o período, né, que eu amo. Sim, até vi que você tem uma peça linda aí. A gente vai fazer o lançamento agora, né, no começo de novembro, para eu ter tempo suficiente para poder pintar, porque não sei se posso falar isso. Pode. O lançamento de Natal, eu não tenho peças prontas do Natal. Sim. Eu fiz o meu monstruário de Natal, né? Porque eu não para poder ter o que divulgar. Ter o que divulgar. E agora, em cima da divulgação, eu adorei isso, então você pode encomendar. As encomendas, eu ainda tô vendo qual é o prazo que eu vou dar para entrega, porque eu tenho outras coisas, independente da vontade de lançar o meu Natal, né? Eu tenho que respeitar o meu cliente, que já me fez os pedidos. Com certeza. Então, mas o lançamento vem agora, eu amo Natal. E algumas coisas continuam. Ano passado eu fiz o Soldadinho de Chumbo, que foi muito fofo. E esse ano eu venho trabalhando com o Papai Noel. E ficou muito meigo, ficou muito meigo. E eu percebo muito esse teu capricho, esse teu carinho. Eu acho que isso tudo... contagia. Eu falo que a gente tem como contagiar positivamente através da ciência da felicidade, né? Essa venda, e você gosta, você faz realmente algo que tem um significado para você, para que você consiga até ter uma narrativa coerente, verdadeira, né? Agora, falando do empreendedorismo como um todo, o que hoje você teria de aprendizado, de olhar assim, se ver como uma empreendedora? Você fala, não, eu sou Ana, o que você é? Além de mãe, além de esposa, eu sou uma empreendedora. Qual o aprendizado? O que você traria que é algo que acrescentou na Ana? Primeiro, isso é uma coisa que eu queria te agradecer, porque foi através da rede das sócias que eu me vi como profissional. Eu cheguei lá muito tímida, achando que eu ainda era aquela dona de casa que estava pintando porcelana. Hoje eu não me vejo mais assim, eu vejo que eu tenho um trabalho sólido, são já quase 3 anos que eu estou trabalhando, eu me vejo como uma empreendedora assim. Então, o que mudou? Dentro da Ana, às vezes parece que exteriormente mudou
pouco, mas dentro mudou muito, que eu acho que a mudança começa em você. Então, hoje eu respeito os meus horários de trabalho e aviso todo, porque o meu ateliê é dentro da minha casa. Então, eu aviso funcionários, maridos e filhos, estou trabalhando. Só uma pausa. Pega essa, anota. Porque muitas vezes essa confusão de quem trabalha de home office, empreendendo ou não, ter esses combinados, né, Ana? Eu tenho agora os combinados. Então, assim, gente, estou indo para o ateliê. Vocês só vão me chamar se for muito importante. Claro que você está em casa, vem, né? Eles vêm. Mas você está tentando. Eu me posiciono. Agora eu não posso resolver isso. Agora eu estou pintando. Né? Primeiro porque tem toda uma preparação para eu começar o trabalho. Preparo a tinta, preparo o outro. Tem tempo, a tinta seca. Limpei a peça. Já está tudo pronto no meu esquema. Porque para eu começar a pintar uma peça, vai 1 hora de organização. Aí eu me organizo e vem alguém me chamar? E não. Ana, o outro só faz com a gente aquilo que a gente permite. Sim. Isso é muito importante. Se você permite que fiquem te interrompendo, o erro é do outro ou seu? É meu, né? E demorou. Né? Não comecei assim. Então, assim, comecei mesmo lá com as sócias, vendo que eu tinha um negócio. Então, se eu tenho um negócio, eu tenho que ter uma postura de quem está trabalhando. Profissional. Né? Então, essa é a primeira coisa. Se priorizar o seu trabalho, já que isso é um trabalho, né? O seu trabalho de casa nunca vai acabar. Você não vai deixar de ser mãe, esposa, avó. Eu sou tudo isso ainda, né? Mas eu tenho meu horário de trabalho. Por ser dentro da minha casa, às vezes eu estendo um pouquinho os horários, que é uma coisa que eu ainda estou me policiando para isso. Mas eu preciso disso, né? Então, assim, se eu vou acordar cedo e vou para o ateliê, eu também tenho que estar no momento em jantar, em família, tenho que estar no almoço com a minha família que está em casa. Então, eu divido bem isso assim. A segunda coisa que eu acho que eu aprendi também como empreendedora, que foi difícil, tratar como negócio. Então, você quer comprar comigo? Existe um caminho para comprar comigo. Você vai pagar um Pix de 50%, 50%. Então, me organizar nisso, né? Porque senão a pessoa não vai criar pagar no um final. processo de venda. De venda. É isso. Então, a encomenda, ela começa, o prazo de entrega começa a contar a partir do momento que você fez o Pix de 50%. Por quê? Porque antes disso é uma conversa, né? A partir do momento que você fez ali o pagamento, então aquilo é uma encomenda. E isso é muito importante, Ana. Pelo amor de Deus, repita isso. Porque, assim, tem empreendedora que começa a fazer na empolgação, vou fazer. Aí o pedido não é efetivado com o pagamento e quem que fica com aquele... Então, por que eu já sei disso? Porque isso já aconteceu comigo. Sim. Né? A Ana já foi empolgada. A Ana já foi a pessoa que achava que ganhava 100% do negócio. Isso. Então, isso é tudo um processo. Mas o que eu aprendi também? A se perdoar. Porque eu não nasci sabendo. Então, eu estou aprendendo ainda. Eu acho que todo dia você aprende um pouco. Então, assim, perdoo os erros que eu cometi, procuro não cometer novamente. Então, assim, hoje eu já sei me colocar. O pedido, ele só aconteceu, a encomenda só aconteceu no primeiro pagamento de 50%. Óbvio que se for muito grande, a pessoa fala, Ana, eu posso dividir mais vezes? Eu tenho também como fazer isso, né? Tem um link de pagamento. Eu fui me organizando para que isso fosse realmente um negócio para mim. Mas é isso, eu acho que é o principal. Você respeitar os horários de trabalho, você colocar dentro de você, estou trabalhando. Porque senão... Você não se enxerga muito, como né? empreendedora, né? É. E, Ana, eu sou suspeita, né? Amo seu trabalho, adoro você. Quando a gente vê a Ana lá, quando começou, e a Ana hoje, realmente dá para ver. É visual uma diferença de postura. E você... fala que é tímida, você que tá aí, dá para acreditar? Não, mas pois é. Eu sei, mas eu digo assim, hoje, até quem é tímido, que muitas vezes acredita que isso é um bloqueio para vender, é um bloqueio para empreender, não é. É quanto mais você vai se fortalecendo. Logicamente, você se abriu para participar do projeto da mentoria, você se joga, você aceita convites. A gente falou até disso em outros episódios, de aceitar convites. Poxa, a pessoa te convidou, será que aquilo dali não pode ser uma grande oportunidade que você não está enxergando? Então, isso é um ponto. E esse início, muitas vezes, a demanda é muito alta. Quando a gente fala de rodar pratinho, você roda o pratinho de mãe, de avó, de esposa... E vão ter momentos que alguma coisa vai cair ali porque você está priorizando uma fase da sua vida de empreendedorismo, mas que você sabe que precisa organizar, depois equalizar, né? Sim, sim. Então isso aí e o se perdoar, que é lindo, né, Ana? Você poder... Precisa, porque a gente comete erros, às vezes por ser afoita demais, às vezes por querer pegar aqui. Você comete erros, né?
Mas faz parte, eu acho, de caminhar, né? Mas eu tô assim, eu mesma me vejo muito diferente. Eu agradeço muito aquela oportunidade e ter me dado essa oportunidade, né? Porque mesmo com timidez, mesmo não vendo que aquilo era um negócio, eu fui, né? Isso foi incrível. Levei um susto danado quando cheguei e vi aquela mulherada toda empoderada. Mas também a recepção do outro falou muito ao meu coração. Eu fui muito bem acolhida. Isso fez muita diferença na minha vida. Isso te contagia, né? É aquela diferença que eu falo, de você ser contaminada, dependendo do ambiente que você tá, você se contamina, ou dependendo, você se contagia. Sim, foi maravilhoso para mim, o apoio que eu recebi. E assim, hoje eu quero ser esse apoio para outras pessoas também. Né? Porque você está sendo, quem está ouvindo aqui, eu tenho certeza. No começo, eu já tenho uma caminhada, né? Eu já consigo ver o que eu andei. Então, se alguém precisar de um conselho, se alguém realmente precisar de uma ajuda, se alguém falar, ainda adoraria pintar, vem comigo. Olha, vou aproveitar, eu vou fazer essa pergunta por você. Presta atenção que essa pergunta é para você. Ana, o que você diria, aproveitando isso que você falou, para essa mulher que está querendo usar do talento dela, ouviu isso tudo que você falou e falou, eu tenho esse talento, Deus deve estar me perguntando, e aí? Como é que ela transforma isso num negócio? Como é que ela faz essa virada? Qual a dica, conselho, o que você falaria para essa mulher? Primeiro, ela tem que ter muita vontade. Primeiro já começa daí. Se ela tem realmente vontade, com você com vontade não tem quem te segure. Já começa aí. Porque você vai deixar outras coisas pelo caminho. Então, é sonho? Quer realizar? Coragem. E vai. Se você acha, acreditar em você primeiro, né? Porque você tem que acreditar em você, tem que acreditar. Eu podia não acreditar na Ana como empreendedora, mas eu acreditava na Ana como pintora. Eu sabia pintar. Então, eu gostava do que eu fazia. Você gostava do que você fazia. Então, você tem que gostar do que você faz e você tem acreditar em você. Primeira coisa. E vai com medo, vai, de alguma forma. Vai enfrentando, entendendo que aquilo seus vai... medos, porque... Maria, de tudo isso que eu tirei você vai encontrar gente boa no caminho. Se esse é o seu propósito, se é isso que você quer, claro que você vai encontrar gente ruim. Esquece, deixa eles para trás, porque você vai encontrar gente boa. Então, assim, foca no positivo, né, Ana? Você é muito essa pessoa. Sou muito positiva. A gente até falou disso, né? A gente até estava falando disso. Mas eu acho que se você já vai pensando, isso não vai dar certo. Como é que vai dar certo, gente? Se você não acredita em você, quem é que vai acreditar em você? E isso é uma máxima, mas é tão verdade. Você está jogando contra, você está jogando areia, você quer cavar um buraco, mas em vez de cavar, você está jogando areia. Não, tem que acreditar, tem que ter coragem, não pode ter medo do desconhecido, mas também tem que saber que vai dar muitos problemas e que você vai ter que segurar a onda. Problemas de todas as formas, inclusive para quem está começando, que nunca empreendeu, que era o meu caso. O que se faz com a família, que era uma coisa... O que eu vou fazer com essa turma que não está acostumada? Com essa mãe que sai de casa. Com essa mãe que fala, agora não, estou trabalhando. Isso era uma coisa que eu adorava ver nas pessoas. Eu queria muito isso pra mim. Tipo, se você falar, o que você mais gosta no seu trabalho? É essa frase, agora não posso. Estou trabalhando. Você sempre podia. Essa disponibilidade vazia... ninguém valoriza. Dá valor. Ninguém valoriza. Mas não é só para o filho, para o marido. É para a vida. Engraçado que muita gente poderia falar assim, nossa, mas todo mundo quer ter uma vida de dona de casa, assim, né? Que eu falo, eu sou uma dona de casa, mas eu sou uma dona de casa que limpava, que cozinhava, que fazia. Eu tinha uma vida muito confortável dentro do meu que de repente, familiar. Quem tá olhando de fora, pra que a Ana foi arrumar sarna pra se coçar? Né? Mas dentro do meu coração, sempre teve essa vontade de trabalhar. Eu via as pessoas trabalhando e falava, gente, mas é isso que eu quero trabalhar. Você admirava. Também. Essa admiração também é um ponto de mudança. Você, quando começa a admirar alguma coisa, é um sinal. Eu queria ter aquela fase, hoje eu não posso, estou trabalhando. Isso era a coisa que eu mais queria falar. E hoje eu falo, e não é mentira, esse que é o mais engraçado. Eu tenho encomendas. Tenho que fazer, vamos almoçar hoje. Gente, eu tenho um trabalho muito importante para entregar essa semana, não vai dar. Mas olha que bacana, Ana, preste atenção também. Você não coloca um peso negativo. Agora eu não estou mais podendo fazer o almoço com as amigas, porque agora, pobre de mim, estou cheia de encomenda. Muitas vezes a gente se pega também reclamando daquilo que a gente pediu a Deus. Mas você verdade. Pediu a Deus. É verdade. Não, mas por enquanto eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. E assim, eu adoro essa frase. Se você falar, fala uma frase que você adora. Fala, agora eu não posso, estou muito ocupada. Estou trabalhando, tenho uma encomenda especial, que não é mentira, que é verdade e que é especial mesmo, tanto para mim quanto para a pessoa que vai receber, porque todo o trabalho que eu faço para mim é muito especial.
Eu acho o máximo eu pegar, você confiar no que eu vou fazer. Você não sabe o que eu vou entregar? Você confiou em mim, você encomendou, você pagou metade. Você tem esse olhar do teu negócio, né, Ana? De entender que o cliente, ele depositou uma confiança 100% em você. Não, eu acho inacreditavelmente belo isso. Primeiro que eu falo, gente, o ser humano é muito bom. Porque todo mundo fala, o ser humano é ruim. Eu não acho. Eu acho o ser humano ótimo. Eu acho que o ser humano confia no outro. Você confia no médico que você nunca viu. Chegou lá toda passando mal. Você nunca viu aquele homem. Ele vai te atender e você confia que ele vai trazer a solução cura do seu problema. Na porcelana é a mesma coisa. Você não tá com doente, você não tá nada, mas você quer um presente especial, que é o que eu tô falando. Eu faço um presente especial para você. Você depositou. Porque eu não tô falando de uma amiga, de um conhecido, de uma pessoa daqui do Rio de Janeiro. Os meus pedidos vêm de fora, vêm de outras cidades. Hoje você já ampliou, né? Isso, Sim, já não tá mais com o seu círculo. Ele faz você aparecer em muitos lugares. Sim. Né? E então, assim, as minhas encomendas não são só daqui. Vêm de fora. Então, aquela pessoa nunca me viu. Ela confia que eu vou entregar. Ela deposita metade do valor. Aquela responsabilidade vira toda para mim. Eu quero entregar o melhor para aquela pessoa que nunca me viu e acreditou que eu vou fazer. Então, assim, eu tenho muita alegria no que eu faço. Eu acho o máximo. Mas, olha, para quem está assistindo, isso para mim, eu trago muito isso dentro da mentoria, que é você verdadeiramente viver o que você está fazendo e enxergar o cliente como você está prestando um serviço. Por isso que, assim, não é a pessoa comprou para mim, obrigada, não, parabéns por ter confiado em mim, porque você vai receber algo extraordinário. Eu penso exatamente assim, parabéns para mim e para aquela pessoa, porque eu falo, gente, a pessoa confiou em mim, Sim. Eu tenho que devolver essa confiança para ela, eu tenho que, e mais, você ensinou uma coisa que eu peguei para mim, eu faço muito, se você acha que você vai receber X, você tem que receber muito mais do que isso. Porque isso o over delivery, né? O over delivery, seja na pintura que ela não esperava que fosse tão linda, eu não economizo. Se tem alguma coisa também que eu posso dar, uma dica, é tipo, não vai com miserê, não, que a porcelana nem pode. Se eu passei o ouro, eu dei o valor para você, eu passei o ouro e não ficou bom, se eu gastar aquele vidrinho inteiro de ouro, mesmo que eu não ganhei nada, porque eu usei todo o ouro, honrar eu vou honrar aquela pessoa que foi fiel a mim. Mais do que isso, o que eu percebo, os meus clientes são muito fiéis. Ele comprou uma vez, quando ele precisar de um presente especial de novo, ele vai lembrar de mim. Quando ele precisar de novo, ele vai lembrar de mim. Apesar de que eu gostaria que ele entendesse que ele não é só para um momento especial, é para a vida. São presentes. Eu queria que você falasse disso, Ana, porque muitas vezes quando a gente pensa na marca, na Sekine, é para uma data especial, para um casamento, para um presente de aniversário especial, mas você traz essa extraordinariedade para dentro do ordinário, como o Pedrinho Salomão fala, você transforma o ordinário em momentos marcantes. Sim, porque assim, o que eu penso? O meu valor é um valor bom, tá? Dentro do que eu faço, é um valor muito bom. Eu não tenho essa questão de... Porque eu sigo, claro, o que você chama de concorrentes, as correntes unidas, né? Isso aí. Eu sigo muitas pessoas que pintam porcelana. Vejo as que estão num caminho bacanérrimo, que eu gostaria de chegar, me inspiro nelas. Vejo aquelas, não é isso que eu quero para minha vida. Então, é nelas também que eu vou... Essa modelagem é importantíssima, a gente modelar. Sim, eu vou sabendo mais ou menos, olha, gostei dessa menina, vou seguir ela, vou ver o que ela faz e não fico seguindo. Eu falo, olha, eu sou a Ana, entrei na sua página, também pinto porcelana, adorei seu trabalho, precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Você já vai criando conexões, né? Eu troco com as pessoas. Se tem uma cor que eu falo, gente, coisa mais linda essa cor, mas que cor é essa? Eu ligo pra pessoa, eu mando. Que cor que você usou nesse trabalho que eu fiquei apaixonada? E a pessoa manda. Lógico. Foi de tal pessoa, da Florearte, foi de não sei aonde, foi... Então, eu troco com as pessoas. Da mesma forma, mas isso é um outro ponto importante seu. De não ficar, será que a pessoa vai se incomodar? Ficar no julgamento em vez de agir. Faça, haja. Eu faço. Se a pessoa me ignorar, tudo bem, né? Aprendi mais uma. Isso aí. Então, vou pra outra. É isso. E assim, tipo, não é ser malvada, mas também se ela me ignorou completamente... Vai falar, ela não é a pessoa que eu pensava. Não merece, ela pode merece ter sua atenção. Belíssimos, mas eu não vou mais seguir essa pessoa. Mas não, no geral, eu tenho muita sorte. As pessoas que eu escolho são pessoas muito sensíveis. Eu acho que a pessoa que pinta porcelana, ela é muito sensível. Tem 3 pessoas que eu sigo fielmente e elas fazem a mesma coisa. Elas curtem o que eu posto. Eu percebo que elas estão também curtindo para me ajudar, para me alavancar. São pessoas que são maiores do que eu. Olha a questão, elas são maiores do que eu.
Não é uma pessoa que tá aquém, tipo assim, vamos supor, eu tenho 13 mil seguidores e a pessoa tem 2 mil seguidores, ela me responder, é uma coisa. A pessoa tem 50 mil seguidores, Isso aí. ela Isso me aí. respondeu. Gente, eu fico apaixonada na pessoa, fala, gente, isso é muito bacana. Aí eu Isso- mando a mensagem, falo, olha, obrigada, não esperava tão rápido. Olha, você é maravilhosa, tal. E às aí eu vezes fico isso ali. é tão pouco, né? Responder, dar atenção, são coisas que estão muito na nossa possibilidade e que existe Mas um tem gente percentual dá que não valor faz. demais Sim, e que acha que a outra... Eu também já cruzei, não vou dizer que só encontro gente com maravilhosa na certeza. vida. Mas Tem a de gente, todo ó, a tipo. gente deixa. Mas aí eu realmente, eu falo, tudo bem. Mas a maioria, a grande maioria, sim, somos parceiras. De alguma forma, nós somos parceiras, né? Então, assim, me passam a cor que usou, aí eu vou e faço o trabalho e mostro, olha como ficou lindo, tal. Olha que legal e se deu isso. alguma coisa diferente no meu, eu falo, o que será que eu fiz de errado? Eu vou lá e pergunto de novo, o que é que eu fiz de errado que não ficou tão bonito que nem o seu? Né? Até essa demonstração de humildade, né, Ana? Mas você precisa, É né? isso, mas Precisa. é porque isso é importante, às vezes, ser falado e ser treinado. Não, saber o seu valor é saber o seu valor. Não é achar que é mais do que é, sabe? Não é isso. achar que é menos, mas também não achar que é mais, não. Saber o seu valor. Dentro da porcelana, eu tenho 3 anos de pintura, eu sei o meu valor, mas eu sei que falta muito ainda. Então, hoje, o que eu penso pra mim? Eu gostaria de ter um tempinho para poder estudar mais, fazer um curso com uma pessoa diferente, sabe? Tem muitas pessoas boas que dão curso, né? Eu queria ter essa oportunidade de ter, porque tudo comigo é rápido. Ah, você me ensinou, já tô sabendo, deixa que eu vou me virar aqui. E às vezes ela tem uma técnica que não é a minha, que eu gostaria de fazer, que eu vou olhar e acho que sei, vou tentar, claro, eu tenho esse direito de tentar dentro do meu ateliê aquela técnica, que também não é tão diferente do que eu já faço, mas não deu, de repente ela tem um jeito de fazer e eu tenho muita vontade. As grandes pintoras de porcelana não estão no Rio de Janeiro, então eu teria que sair, viajar, mas eu tenho muita vontade, sim. Ana, isso é muito legal, porque é o que eu trago também, a gente nunca parar de estudar, nunca Sim. parar de ampliar o seu repertório, de buscar, de ter essa disposição. Eu falo que Deus quer quem? Os dispostos, né? A gente precisa ser disposta para estar sempre crescendo. Lindona, estamos seguindo aqui, o tempo joga contra a gente sempre, então, o que eu queria que você deixasse uma mensagem, alguma mensagem que você queira para quem está nos assistindo, gostou do seu trabalho, queira conhecer, queira falar com você. Ana, também quero, né, tirar uma dúvida do que a gente falou aqui hoje. Queria que você falasse para quem está nos ouvindo. Ai, olha, eu queria dizer para vocês, se vocês gostaram um pouquinho do que eu falei, eu tenho uma página, né, que vocês devem estar vendo aí, Ana Cecchini Porcelanas. Lá tem um pouquinho de tudo que eu já fiz. Eu trabalho por encomenda, né? Eu não tenho, assim, nada pronto, mas faço com muito prazer. Agora eu tô lançando a minha linha de Natal, então eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada, ficassem à vontade. A encomenda é pelo Instagram também. Dentro do Instagram tem o meu link que vai direto pro meu WhatsApp, então fiquem muito à vontade. E é isso, tem um trabalho aí muito bacana. Temos o quê? 2 meses para o Natal, ele chegou muito rápido, né? Menos de 2 meses, hoje é 27 de outubro. Então a gente tem 1 mês e meio para o Natal. O Natal tem algumas coisas prontas, que são as coisas menores, né? São pratinhos de joia do dia, que é um dos meus carros-chefes. E esse pratinho aí, deixa eu ver. Esse é seu. Ai, que delícia. Esse é seu, é muito fofo. Ai, deixa eu Então, são os mostrar pratinhos de aqui. joia do dia, as canequinhas também. E se for louça de Natal, aí é por encomenda. Ana, muito obrigada por dividir a sua arte, a sua história com a gente. Isso foi maravilhoso. Fico aqui, você sabe que eu fico emocionada e quanto isso constrói, principalmente para quem está nos ouvindo. E para você que ficou aí esse tempo todo com a gente, meu muito obrigada. Deixe um comentário, participe desse canal, isso pra gente é muito importante. Segue o canal, compartilha, ativa o sininho para você poder receber todos os episódios que a gente vem colocando. E esteja aqui, deixe um comentário, fique aqui com a gente, siga a Ana, e é isso. E se caso você queira também o meu livro, entra no meu Instagram e manda um direct que eu vou ter um prazer enorme de combinar com você. E até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.